Beleza, pessoal? Aqui é o professor Flávio falando e vou fazer mais uma aula complementar, né, para o Plano de Estudo Tutorado, volume 4, para o primeiro ano do ensino médio. Essa aula complementar é destinada aos meus alunos do primeiro ano, tá? Da Escola Estadual Messias Pedreiro. Bom, então vamos lá, né? Essa aula, basicamente, vamos falar de dinâmica impulsiva. Vamos falar sobre impulso de uma força e também da quantidade de movimento, tá? Que está ali na primeira e segunda semana do PET volume 4. Bom, aqui você tem um quadrinho, né, que representa o que vem a ser o impulso. Vê aqui que no primeiro momento aqui a Mônica exerce uma força, tá? E essa força faz com que o Cebolinha, o Cascão e o outro eles sejam lançados para frente, né? Quando você tem uma força, tá? Uma força resultante. Essa força resultante, ela atua num determinado instante de tempo. Você tem um impulso de uma força. Então você tem o impulso da força. O impulso da força é uma grandeza vetorial, tá? Então tem módulo, direção e sentido, tá certo? E está sempre relacionada com a mudança da velocidade dos corpos. Bom, matematicamente, né, o impulso ele é dado pelo valor da força resultante vezes o intervalo de tempo que essa força atua. Vetorialmente, nós temos aqui que o vetor impulso é igual ao vetor força vezes a variação do tempo. Então, o módulo do impulso é força vezes tempo. A direção desse impulso é a mesma direção da força, tanto é que você vê aqui no desenho, né, que a Mônica ela faz uma força horizontal e os garotinhos aqui são lançados, tá, na direção horizontal. Então, o impulso dessa força são da força. E o sentido do impulso também é o mesmo sentido da força. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade do impulso é Newton vezes metro, mas se nós trabalharmos, né, essa grandeza, podemos observar que Newton vezes segundo, tá? É a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo. Mais para frente eu vou fazer uma analogia dessa unidade, tá, do impulso com a unidade de outra grandeza que está relacionado aqui com a dinâmica impulsiva. Bom, para você entender aqui como que se resolve esses exercícios, olha só para você ver, eu peguei um exercício do vestibular, todas as imagens que eu peguei na internet, tá? Tem nenhuma imagem aqui que foi eu que fiz, são todas da internet. Então, vou fazer aqui a resolução desse exercício aqui, ó, da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Pular corda é uma atividade que complementa o condicionamento físico de muitos atletas. Suponha que um boxeador exerça no chão uma força média de 1 vezes 10 elevado a 4 newtons. Então você tem a força aqui, ó, que o boxeador exerce no solo. Então sabemos que a força, né, que esse boxeador exerce é da ordem de 10, 1 vezes 10 elevado a 4 newtons. Então sabemos aí que a força é dessa ordem, 1 vezes 10 elevado a 4 newtons. Em cada pulo, ele fica em contato com o chão por 2 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Então, o intervalo de tempo do contato dos pés do boxeador com o solo é 2 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó. Na situação dada, o impulso que o chão exerce sobre o boxeador a cada pulo é... Bom, aqui, como é um exercício que eu peguei da internet aqui, a resposta já está aqui, ó, né? 2 vezes 10 elevado a 2 newton vezes segundo. Bom, mas como que nós vamos descobrir esse valor?
Sabemos que o impulso em módulo, tá, é igual a força vezes intervalo de tempo. Bom, se o impulso é igual a força intervalo de tempo, logo o impulso vai ser igual a força, que é 1 vezes 10 elevado a 4 newtons, vezes o tempo, né, o intervalo de tempo, que é 2, está meio ruim para escrever aqui, vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Então 1 vezes 2 vai dar 2, né? Então eu sei aqui que o impulso vai ser igual a 2, porque 1 vezes 2 é 2, né? 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 2, conserva a base, que é 10, e somos os expoentes. 4 menos 2, 2. Tá aí a resposta, né? Então a resposta realmente é 2 vezes 10 elevado a 2 Newton vezes segundo. É muito tranquilo aí, pessoal. Aplicação direta da fórmula aqui, tá? Para poder resolver o exercício. Beleza? Bom, então vamos apagar aqui para a gente dar continuidade. Vamos apagar para a gente dar continuidade aqui na nossa aulinha. Tá? Só lembrando que essa aula é uma aula complementar, tá? E que lá no Classroom eu já havia deixado algumas videoaulas específicas lá sobre o assunto, tá? Videoaulas aí de professores que desenvolvem um trabalho de gravar aula bem melhor que eu, tá? Então vamos lá. Continuando. Bom, a força que era aplicada no corpo era uma força constante, tá? Então você vai ter um impulso para uma força constante, que é dado por essa fórmula, né? Em módulo é a força vezes o intervalo de tempo. Mas se essa força for variável, se houver variação dessa força ao longo do tempo, como que nós podemos calcular esse impulso? Bom, quando a força for variável, geralmente vamos trabalhar com gráficos. Então você vai ter um gráfico de força em função do tempo. E a área formada nesse gráfico, ela vai ser numericamente igual ao impulso dessa força variável. Por exemplo, para esse caso aqui, ó, eu tenho uma área 1 e uma área 2. Se eu somar essas duas áreas, tá, numericamente igual, a soma algébrica dessas áreas vai ser o próprio impulso da força variável. Bom, você fala para mim, velho, não entendi nada. Então, eu vou fazer um exemplo para que você possa entender. Bom, olha só. Um bloco movimenta-se a partir do repouso, sob a ação de uma força F de direção constante, cujo módulo varia com o tempo, conforme o gráfico, na verdade, está ao lado, não está abaixo, né? No intervalo de 0 a 15 segundos, determine, letra A, o módulo do impulso da força F. E letra B, o valor da força constante, que é a força média, tá? Capaz de produzir o mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, galera. Eu tenho um gráfico, tá? E aqui eu vou ter uma área. Então vai ser medido aqui de 0 a 15 segundos. Então eu vou ter uma área aqui, ó. Então essa área vai ser numericamente igual ao impulso. Então eu sei aqui, ó, que a área da figura geométrica, da figura aqui do gráfico, é numericamente igual ao impulso da força, tá? Então eu sei que a área é numericamente igual ao impulso. Se a gente observar aqui essa área, nós temos um trapézio. Olha só para vocês verem aqui, ó. Nós temos
um trapézio. Então aqui eu tenho a área de um trapézio. Então eu tenho aqui a base menor. Aqui eu tenho a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. Aqui eu tenho a base maior, que eu vou chamar de Bzão. E aqui, ó, eu tenho a altura, que eu vou chamar de H. Então a área do trapézio, nós sabemos que a área do trapézio é igual base maior, vou pôr em parênteses aqui, mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então eu sei que numericamente a área do trapézio vai ser o próprio impulso. Então a base maior 15 menos 0 é 15. Então vai ser 15 aqui. Mais a base menor, 5 menos 0 é 5. Vezes a altura, que é 12. Dividido por 2. Bom, então olha só. 15 mais 5 é 20, né? Então aqui eu sei que vai dar 20. Tá? Essa soma vai dar 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 12. Então o impulso aqui vai ser numericamente igual a área da figura geométrica. Então vai ser igual a 120 Newton vezes segundo. Então a letra A está aqui, ó. Letra A está aqui. Resposta da letra A, né? Pediu aqui, ó, o impulso da força. Então o impulso da força é 120 Newton vezes segundo. Tá? Eu olhei aqui, a força é variável. Então eu calculei a área da figura geométrica. Com a área da figura geométrica, ela é numericamente igual ao impulso. Logo então, o impulso vai ser igual a 120 Newton vezes segundo. Na letra B, ele quer saber se a força fosse constante, tá? Qual seria o valor dessa força para produzir o mesmo impulso. Então, para uma força constante, o impulso é dado por aquela formulazinha que a gente falou anteriormente. Impulso é força vezes intervalo de tempo. Né? Vezes intervalo de tempo. Então, para resolver a letra B, eu tenho que saber essa fórmula, tá? Bom, então o impulso aqui, ele quer saber, para ter o mesmo impulso, vai ser 120 Newton vezes segundo. A força eu não conheço, vezes o ΔT, que vai ser de 15 segundos. Logo, então, a força vai ser o quociente entre o impulso, que é 120 newtons vezes segundo, vezes o tempo, que é 15 segundos. 120 dividido por 15, 120 dividido por 15, nós teremos um valor, vou fazer o cálculo aqui, tá? Se a gente pegar o 120 e dividir por 15, vamos ter o valor de 8 newtons. Então a força média aqui seria 8 newtons. Tá aí a resposta da letra B, tá? Muito tranquilo. Então, toda vez que você tiver uma força variável, você vai ter um gráfico, você vai ver qual área do gráfico que vai ser condizente com a figura geométrica, e essa área vai ser numericamente igual ao impulso. Geralmente, nós temos 3 possíveis áreas: do triângulo, do trapézio, tá? E do retângulo. Então, basicamente, vai ser essas 3 áreas que você precisa saber, tá bom? Bom, feito isso, então, vamos passar para frente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida aí dos meus alunos,
deixem os questionamentos lá no Classroom que vou responder posteriormente. Eu vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Vou apagar o quadrinho aqui para a gente dar continuidade na aula, tá? E só lembrando que essa é uma aula complementar, tá certo? E eu já achei videoaulas referentes a esse assunto lá no Classroom, tá? Inclusive aí eu super indico, né, professor Marcelo Boaro, deixei videoaulas dele lá no Classroom para que vocês assistam, tá? Sobre esse assunto. Então essa aula minha aqui é apenas uma aula complementar. Bom, primeiramente falamos do impulso, né? O impulso é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, direção e sentido. O impulso está diretamente ligado, tá? Com uma força que é aplicada num corpo mediante um certo intervalo de tempo. Agora vamos falar de outra grandeza, tá? Que é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento está relacionada, tá, com a inércia de um corpo que se movimenta. Então, se eu tenho um corpo que tem uma determinada massa e essa determinada massa está em movimento com uma determinada velocidade, eu tenho a quantidade de movimento. A quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, então ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é representado pelo m vezes v, o m da massa, que vai ser constante, e o v da velocidade, tá? A direção da quantidade, também conhecido como momento, né? Se você for pesquisar em alguma outra fonte, a quantidade de movimento também é conhecido como momentum, tá? O momento, que é a quantidade de movimento, vai ter módulo massa vezes velocidade. A direção é a mesma direção da velocidade e o sentido também vai ser o mesmo sentido da velocidade. O interessante é que no Sistema Internacional de Medidas, tá? A unidade para quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Lembrem que lá no primeiro slide eu falei que a unidade de Newton vezes segundo era igualzinho à unidade de quilograma vezes metro por segundo. Apesar da unidade ser a mesma, tá certo? As grandezas relacionadas são diferentes, tá? A primeira grandeza é o impulso e a segunda grandeza é a quantidade de movimento, tá certo? O impulso está relacionado com a força, tá certo? E a quantidade de movimento está relacionado com a velocidade do corpo. Bom, então aqui, só voltando aqui ao slide anterior, aqui eu peguei essa imagem na internet, tá? Eu tenho aqui duas situações. Primeira situação, tem uma vidraça, tá? E uma bola de futebol foi arremessada nessa vidraça com uma determinada velocidade. Percebam que quando essa bola bate na vidraça, ela atravessa a vidraça e continua com a velocidade depois. Ela tem uma velocidade antes e tem uma velocidade depois, tá? Você vê que a velocidade ela não mudou o sentido, tá certo? A bola tem uma certa massa, tá certo? Essa massa, tá, está em movimento, houve um contato aqui com a vidraça e essa velocidade ela foi alterada, tá certo? Porém, ela não mudou o sentido. Agora vamos ver aqui, ó, com relação a uma bolinha de ping-pong. Eu achei essa figura interessante. Você joga a bolinha de ping-pong na vidraça, olha só, e olha o que acontece com a velocidade o sentido da velocidade da bolinha de ping-pong. É invertido o sentido da velocidade, tá certo? Então você vê que você vai ter situações, tá, diferente aí para a quantidade de movimento, beleza? E aqui nós temos aqui um quadro comparativo aqui sobre as quantidades de movimento aqui de uma bola de ping-pong e uma bola de futebol. Considerando que a bola de ping-pong tem uma massa de 2,5 gramas, tá? E uma velocidade próxima de 28 metros por segundo, tá certo? Perceba que o modo da quantidade de movimento é 0,07 kg vezes metro por segundo. A bola de futebol tem uma massa maior, né, que é 450 gramas. Se a gente pegar a mesma velocidade que a bolinha de ping-pong, perceba que a quantidade de movimento da bola vai ser maior. Por quê?
Porque a massa da bola é maior que a massa da bola de ping-pong. Então, a grandeza quantidade de movimento é uma grandeza que ela vai depender da velocidade da partícula, né? E também vai depender, se a velocidade for a mesma, se você estiver fazendo uma comparação, vai depender da massa. Tá? Então, quanto maior a massa aqui, maior vai ser a quantidade de movimento. Se a gente fazer um paralelo entre as duas bolinhas aqui, né? Bom, olha só para ver aqui. O exercício resolvido. Você tem uma bola de boliche, você tem um projétil, tá? Um projétil de fuzil. O projétil de fuzil tem uma massa de 10 gramas e uma velocidade de 900 metros por segundo, tá certo? Agora preste atenção, a bola de boliche tem uma massa de 3,2 quilogramas e tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Qual dos dois tem maior quantidade de movimento? Se a gente for fazer o cálculo aqui, tá? Se a gente for fazer o cálculo aqui, você vai perceber que a bola de boliche tem uma massa maior que a massa do projétil de fuzil. Porém, a velocidade do projétil de fuzil é bem maior, tá? Que na verdade é 300 vezes maior do que a bola de boliche. Então a quantidade de movimento do projétil ela é bem maior que a quantidade de movimento da bola de boliche. Apesar da bola de boliche ter uma massa maior, mas a velocidade dela é menor, tá certo? É visível isso aí. Então isso, se a gente for pensar o dano estrutural desses dois, de um impacto em uma pessoa, por exemplo, desses dois objetos, você vê que o projétil de fuzil vai ter, apesar de massa menor, vai ter um impacto bem maior. Beleza? Bom, agora eu quero fazer uma relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Imagine um carro, tá? Que inicialmente ele tem uma determinada velocidade, a velocidade resultante constante, tá? E esse carro é acelerado, então ele vai ter uma velocidade final. Partindo da segunda lei de Newton, né? Sabemos que a força resultante é a massa vezes a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Se a gente pegar o tempo e jogar para cada igualdade, nós teremos que força resultante vezes a variação do tempo é igual ao impulso, que vai ser um impulso resultante, que vai estar relacionado à força resultante. Então eu tenho que a massa vezes a variação da velocidade, então eu vou ter a variação da quantidade de movimento. Então há uma relação direta entre o impulso resultante e a variação da quantidade de movimento. Por isso que nós podemos igualar essas duas unidades, tá certo? Bom, olha só, para você poder entender, imagine que você tem uma bola de massa 0,20 kg, movimentando com a velocidade de 5 metros por segundo. Essa bola ela vai colidir com uma parede e vai retornar na mesma direção original com a velocidade igual em módulo, tá certo? Aqui, pessoal, se eu adotar o eixo XY aqui, tá? Vou fazer o eixo XY, tá? Como referência. Eu sempre gosto de fazer esse referencial, então vou ter o eixo X, o Y e o eixo X. Então aqui para a direita nós temos a direita aqui da origem do eixo X temos valores positivos e à esquerda valores negativos, tá? Então a gente determinar aqui vetorialmente. Bom, olha só. A bolinha veio antes do choque, bateu na parede e retornou. Ele quer saber qual que é o valor do impulso aplicado na parede. Além disso, ele quer saber o módulo, a direção e o sentido aplicado pela parede. Então, eu sei que o impulso resultante, tá? Impulso resultante em módulo vai ser a própria variação da quantidade de movimento. Então, vai ser a própria variação da quantidade de movimento. Então, o impulso resultante aqui, ó, o que vai ser? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento
inicial. Sabemos que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, né? Sabemos que a quantidade de movimento é isso. Então eu sei o seguinte, pessoal, que a quantidade de movimento inicial vai ser a massa da bolinha, que é 0,2 vezes a velocidade, que é 5, né? Então a quantidade de movimento inicial vai ser igual a, olha só, 0,2 vezes 5, 0,2 vezes 5, 0,2 vezes 5 é igual a 1, né? Então isso aqui é igual a 1 quilograma vezes metros por segundo, né? Que é a unidade aí da quantidade de movimento. Bom, então aqui eu vou ter uma quantidade de movimento aqui em positivo, e aqui eu vou ter uma quantidade de movimento, olha só para você ver, a velocidade mudou o sentido, então teoricamente isso aqui seria negativo, né? Se a gente olhar vetorialmente. Mas como nós estamos trabalhando com módulo, tá certo? Então o que eu terei aqui? Olha só para você ver, com o impulso vai ser igual quantidade de movimento final menos 1, que é o mesmo do início, menos, tá, a quantidade de movimento inicial, que é mais 1. Fizemos o cálculo ali agora, tá? Então, o impulso resultante aqui seria, se a gente for vetorialmente pensando, menos 2 kg vezes metros por segundo. Só que é o seguinte, pessoal, eu vou trabalhar com módulo, então o módulo é sempre positivo, então o impulso aqui resultante vai ser igual a 2, né, 2 quilogramas vezes metros por segundo. Ficou meio torto aqui, pessoal, me perdoem, metros por segundo, beleza? Bom, o módulo está aqui. A direção, qual vai ser a direção? A direção da velocidade. Vamos ter aqui, ó, nessa direção e nesse sentido. Então o impulso resultante aqui, ó, vai estar na direção horizontal e o sentido para a esquerda, tá certo? Então, teoricamente aí nós teríamos um impulso negativo aí, tá certo? Isso aí. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Aqui é o quadrinho. A gente dá continuidade. Deixa eu apagar aqui. Apagando aqui para a gente dar continuidade na aula. Lembrando aqui que essa aula é uma aula complementar, tá? Já deixei outras aulas de outros professores lá no Classroom, tá? Os alunos meus aí tem a sala virtual lá no Classroom. Esse pessoal primeiro ano, tá? Então, que eu falo complementar. Bom, agora vem a dica PET, né? Que o pessoal sempre pede para mim para que eu possa dar uma dica. Então a dica PET da primeira semana. Nós temos que o exercício 1 da primeira semana, salvo engano, uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento altera sua quantidade de movimento em 7 kg vezes metros por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse objeto? Bom, olha só que interessante, tá? Você tem aqui, ó, uma força de 14 newtons
tá? Atuando sobre um objeto que altera sua quantidade de movimento em 7 quilogramas vezes metro por segundo. E quer saber quanto tempo que isso atuou nesse objeto. Então, primeiramente aqui, pessoal, vamos resolver. Nós sabemos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Sabemos disso, né? Pelo teorema do impulso. Sabemos que o impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Então nós sabemos que força vezes intervalo de tempo é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento. A força eu sei que é 14 newtons, ele deu aqui. A variação da quantidade de movimento é 7 kg vezes metros por segundo. Se eu quiser saber qual que é o valor do intervalo de tempo aqui, ó, eu vou pegar e vou jogar o F para lá da igualdade. Então eu sei que a variação da quantidade de movimento dividido pela força vai ser o próprio tempo. Então a variação da quantidade de movimento é 7 kg vezes metro por segundo. E a força é 14 newtons. Bom, se eu dividir isso aqui por 7 e dividir isso aqui por 7, eu terei que 1 sobre 2. 1 meio é igual a 0,5 segundos. Então a resposta aqui seria letra D, 0,5 segundos. Então tá aí a dica PET aí da primeira semana, salvo engano, aí do PET volume 4, que o intervalo de tempo é igual a 0,5 segundos. Pessoal, peço perdão aqui por estar escrevendo tudo torto assim. Minha caneta mouse estragou e eu estou escrevendo aqui com o mouse, tá? Então fica um pouco difícil de escrever. Mas como eu havia falado, isso aqui é uma aula complementar, então espero aí que eu possa estar ajudando vocês, tá? Qualquer dúvida, por favor, pergunte-me lá no Classroom. Não deixe as dúvidas passarem. Continuando, tá? Continuando a aula. Outra dica PET também da segunda semana, tá? Aqui eu tenho um exercício aqui que envolve gráfico, né? Vamos lá. Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é 325 newton vezes segundo, tá? Que é o valor da força, que é o valor do impulso, perdão. Considerando que o objeto de massa 5 kg que sofreu a variação de impulso estava com velocidade inicial de 3 metros por segundo, determine a velocidade final e a aceleração média sofrida após a aplicação da força. Bom, então vamos lá. Vamos resolver. Bom, primeira coisa aqui, nós sabemos que o impulso aqui, ó, né? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Primeira coisa, tá? Teorema do impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ele fala o seguinte, que esse impulso aqui de 0 a 5 segundos, tá? É de 325 newton vezes segundo. Então eu sei aqui, ó, que a variação da quantidade de movimento vai ser a próprio impulso resultante.
Aí ele fala pra gente aqui, ó, que a massa, vou anotar os dados aqui, ó, que a massa do objeto é 5 kg. Então eu sei que a massa do objeto é... Esse é um pouquinho, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. Ficou um pouquinho ruim aqui. Que a massa, né? A massa do objeto aqui. A massa é igual a 5 kg. Isso aqui, a massa é igual a 5 kg. Massa é igual a 5 kg, tá? E que a velocidade inicial da partícula, vou chamar de V bolinha, é igual a 3 metros por segundo. Certo? Ele quer saber qual a velocidade final da partícula. Quer saber a velocidade final da partícula. Assim também como a aceleração da partícula. Bom, então o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então o impulso aqui também pode ser escrito dessa maneira. O impulso vai ser a massa vezes a velocidade final. A velocidade. Deixa eu arrumar isso aqui novamente. Me perdoem. Deixa eu arrumar isso aqui novamente, tá? Deixa eu arrumar aqui. Que o impulso é igual a massa vezes a velocidade final da partícula. Velocidade final da partícula menos a velocidade inicial da partícula. Bom, o impulso eu sei que é 325. Então, o impulso eu sei que é 325, que ele falou pra gente. A massa da partícula é 5 kg. A velocidade final, eu não sei. Mas eu sei que a velocidade inicial é 3 metros por segundo. Se eu passar esse 5 para cá, ó, tá? Se eu passar o 5 para lá, eu sei que 325 dividido por 5 é igual a 65. Então, eu sei aqui, ó, que é igual a 65. 65. Deixa eu arrumar. Opa. Que é ruim para escrever aqui, que é 65. 65. Então aqui eu sei que é 65. Que é igual. Vou, tá? Passei para cá dividindo. Então eu sei que a velocidade final menos 3. Se eu pegar esse 3 e jogar para cá, deu igualdade, tá? Ó, se eu pegar esse valor aqui e jogar para cá, deu igualdade. Então eu sei que a velocidade final da partícula vai ser igual a 68 metros por segundo. Então tá aí o valor da velocidade encontrado. Beleza? Agora ele quer saber qual que é o valor da, certo? Eu sei que o intervalo de tempo aqui foi de 5 segundos, né? Eu sei que o intervalo de tempo aqui foi de segundos. Mas o que é a aceleração? Aceleração vai ser a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A gente viu isso aqui lá, a gente viu isso em cinemática. Então a aceleração é a variação da velocidade em módulo, né, pelo intervalo de tempo. Então a aceleração dessa partícula aqui, ó, vai ser igual a 68 menos 3, tá? Vai dar 65, certo? Então vai ser 65 dividido pelo tempo de 5 segundos.
65 dividido por 5, nós temos uma aceleração, perdão, de 13 metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos aí a aceleração e a velocidade da partícula. Beleza? Tranquilão, né? Muito tranquilo. Vou apagar aqui, tá? Então, usei aqui sempre a mesma fórmula. Vocês estão vendo aí que a fórmula que eu usei foi sempre a mesma, tá? Que é a fórmula do impulso, o teorema do impulso. Então, para resolver essa questão também aí do exercício 3 da primeira semana do PET 4, tá? Eu vou apagar aqui, vou aumentar a borracha aqui para apagar mais rápido. Então, aplicação direta das fórmulas aí do impulso. Tranquilo demais. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem os comentários lá no Classroom, tá? Que eu vou solucionando eu tô gravando essa aula complementar aqui porque eu ia dar uma aula online e o computador deu problema. Então eu achei melhor gravar essa aula para já disponibilizar para os primeiros anos que eu dou aula, tá? Bom, vou trabalhar agora com a parte da conservação da quantidade de movimento. Basicamente vamos trabalhar com sistemas isolados de forças externas, né? Então nós temos aí forças internas, são aquelas forças que são trocadas entre o corpo e o sistema, tá? E as forças externas, que são aquelas que são trocadas entre os corpos do sistema e os corpos que estão fora do sistema. Então, se a gente considerar que a força externa é igual a zero, então nós temos um sistema isolado, né? Então temos um sistema onde conservação de movimento é igual a zero. Se a variação da quantidade de movimento é igual a zero, significa que a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial em módulos são iguais. Então eu posso falar para vocês que no sistema isolado de forças, tá? A quantidade de movimento se conserva e pode ser expressa pela quantidade de movimento antes e depois do evento. Tá? Ixi, mas não entendi nada que você quis dizer. Peguei um exemplo aqui para você poder entender. Olha só para você ver. Um carrinho de massa de 1 kg move-se sobre um piso horizontal com velocidade de 4 metros por segundo em direção a outro carrinho de massa 3 kg, inicialmente em repouso. Então a primeira imagem aqui mostra isso. Você tem um carrinho A que está com a velocidade de 4 metros por segundo e ele colide, tá? Com o carrinho B que inicialmente estava em repouso. E a partir dessa colisão, desse choque, tá? Esses dois corpos eles caminham na mesma direção, no mesmo sentido, com a mesma velocidade. Aí ele pega e fala o seguinte, ó. Ele pede para você determinar a intensidade e quantidade de movimento do conjunto após o choque e o modo da velocidade do conjunto, né? Ou seja, o carrinho A mais o carrinho B após o choque, após a colisão. Bom, na letra A é o seguinte, a quantidade de movimento que eu tinha antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento que eu tinha depois da colisão. Antes da colisão, eu tinha a quantidade de movimento para o carrinho A mais a quantidade de movimento para o carrinho B. Depois da colisão, a quantidade de movimento vai ser o quê? A soma das massas do carrinho A e do carrinho B, tá? Vezes a velocidade deles. Então, eu sei o seguinte, olha só. Que a quantidade de movimento depois que é igual à quantidade de movimento antes. Então, eu tenho que a massa do A vezes a velocidade do A mais a massa do B vezes a velocidade do B. Massa do A igual a 1 kg. Velocidade do A igual a 4 metros por segundo. Mais massa do B, que é 3 kg, vezes
a velocidade do B, que é zero, que estava em repouso. Então 3 vezes 0 é zero. Então eu sei que a quantidade de movimento do sistema depois, né, perdão, antes da colisão, foi 4 kg vezes metros por segundo. Depois que aconteceu essa colisão, tá, a quantidade de movimento se conservou. Então a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Mas a quantidade de movimento depois, eu tenho a massa do A mais a massa do B. Então eu tenho a massa do A mais a massa do B vezes a velocidade desses dois objetos que estão caminhando juntamente. Então eu sei que a massa do A é 1, a massa do B é 3, a velocidade depois da colisão eu não conheço, mas eu sei que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, que é igual a 4 kg vezes metros por segundo. Então, trabalhando matematicamente aqui, eu sei que a velocidade do contato após a colisão é igual a 1 metro por segundo. Então é muito fácil aí, gente. Tranquilaço. Pá. Outro exercício que eu quero trazer para vocês aí, é muito pedido aí em vestibulares e etc, tá? É a velocidade de recuo aqui, após o disparo por uma arma de fogo ou um canhão. Então olha só, o exercício aí 2. Um canhão de massa 500 kg estacionado no solo dispara horizontalmente uma bala de massa 1 kg, mas eu não gosto de falar bala não, tá? É projétil. Bala é doce, projétil não. Então, com um projétil de 1 kg e velocidade escalar 200 metros por segundo. Determine a velocidade escalar de recuo do canhão no momento do disparo. Bom, primeira coisa, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes, tá? É o seguinte: massa do corpo do canhão mais a velocidade do canhão mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade inicial do conjunto é igual a zero, tá certo? Porque inicialmente estava estacionado. Bom, quando houve o disparo, o que aconteceu? O que acontece aí? Acontece que quando acontece o disparo, o canhão vai ter um recuo para trás e ele quer saber justamente o valor desse recuo. Então eu sei que a massa do canhão é 500 kg, a velocidade de recuo eu não sei. A massa do projétil é 1 kg e a velocidade do projétil é 200 metros por segundo. A quantidade de movimento antes era igual a zero, porque o sistema estava parado. Trabalhando matematicamente, eu sei que a velocidade de recuo aqui é igual a menos 0,4 metros por segundo. Esse valor negativo aqui significa que o canhão ele andou no sentido contrário ao sentido do projétil, tá bom? Opa, outra dica PET, tá? Que o pessoal sempre pede para mim aí uma dica PET. Então, vamos lá resolver. Beleza? Então vamos lá. O que o exercício está pedindo aí, gente? O que esse exercício está pedindo? Vamos lá. Ele fala o seguinte: um atirador de uma agência federal cuja massa é 70 kg está com uma metralhadora de massa 2 kg. Ambos podem sofrer, tanto o atirador e a metralhadora, um recuo ao tirar. Os projéteis têm massa de 40 gramas cada uma e saem da metralhadora com a velocidade de 800 metros por segundo. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador e metralhadora ao disparar uma bala ou um projétil, né? Considere que o sistema isolado de forças externas. Bom, olha só, gente, vou resolver esse exercício aqui, tá? Vou pegar a caneta aqui para resolver. Bom, então vou fazer um desenho aqui, desenho bem simples, tá? Então aqui eu vou pegar
eu vou fazer uma bolinha aqui que vai ser o atirador. Então aqui eu tenho um atirador, tá? Vou chamar de A, atirador. E eu vou aqui do lado aqui, ó, a metralhadora. Vou chamar de M, metralhadora. Então eu sei que inicialmente aqui, ó, a quantidade é igual a zero, porque ele está parado, beleza? Nem o atirador nem a metralhadora sofreu recuo. Aí o que aconteceu? O conjunto, ó, o atirador e a metralhadora, tá? Acontece o tiro, disparo. Então aqui eu tenho aqui, ó, o projétil. Eu tenho o projétil. Esse projétil aqui, ó, ele caminha para cá, à direita, com uma velocidade de 800 metros por segundo. Então aqui a velocidade desse treco aqui é 800 metros por segundo. Beleza? E ao mesmo tempo que essa bala ela é arremessada para a direita, tanto a metralhadora quanto o atirador sofre um recuo, que eu vou chamar de uma velocidade V que eu não conheço. Vou chamar de velocidade dessa velocidade. Eu tenho uma quantidade de movimento depois. E essa quantidade de movimento depois da bala ser lançada vai ser o que? A massa do conjunto vezes a velocidade de recuo mais a massa do projétil, que eu vou chamar de MB, vezes a velocidade da bala. Tá certo? Bom, a quantidade de movimento inicial é igual a zero, então eu sei que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então eu sei que zero tem que ser igual à massa do conjunto, né, que é 70 quilos do homem mais 2 quilogramas da metralhadora. Então eu tenho aqui 72 vezes a velocidade de recuo mais a massa da bala. A massa de uma bala é 40 gramas. 40 gramas, pessoal, se dividir isso aqui por 1000, vai dar 0,04. Então vai ser 0,04 quilogramas vezes a velocidade da bala, que é 800 por segundo. Então 800 metros por segundo. Trabalhando matematicamente aqui, pessoal, eu sei que a velocidade de recuo aqui, ó, velocidade de recuo V vai ser 0,04 vezes 800, tá? 0,04 vezes 800, vou jogar para cá da igualdade. Então isso aqui vai dar 32. Então vai ser 32 dividido pela massa da metralhadora e do homem, que é 72. 32 dividido por 72, isso aqui vai me dar uma velocidade aproximada de 0,44 metros por segundo. Então a resposta aqui seria letra A, tá certo? Bom, o que eu fiz aqui, ó? Usei a operação da quantidade de movimento aqui. Aqui eu tenho a massa do homem e da metralhadora, tá certo? Então aqui a massa do homem mais a massa da metralhadora vale 72. O V é a velocidade de recuo. Esse MB é a massa da bala, né? E o VB é a velocidade da bala. Trabalhando matematicamente com esse valor aqui, eu sei que a velocidade vai ser o quociente de 32, que é a multiplicação de vezes 800, dividido pela massa da metralhadora e do homem, que vai dar 0,44 metros por segundo. Beleza? Tranquilaço aqui também. Exercício aí massa de resolver. Vou apagar aqui para a gente passar para o próximo slide, tá? Qualquer dúvida,
Eu estou sendo nesse aspecto, mas para que vocês perguntem, né, sobre eventuais dúvidas lá na sala virtual do Classroom, tá certo? Lá vou responder as dúvidas, responderei as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, dando continuidade aqui, o exercício 3 também, outra dica PET, perdão, eu acho que é da final da segunda semana esse aqui, exercício 3, é o seguinte: dois patinadores de massa iguais a 80 kg na última volta de uma final de competição de patinação com velocidade movem-se com velocidades 54 kg e 54 km por hora, falei errado a unidade, e 63 km por hora. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem em seguida, e seguem juntos até a linha de chegada. Qual a velocidade com que os patinadores cruzam a linha de chegada? Bom, esse aqui é um classicão, né? É um típico exercício aí de conservação da quantidade de movimento. Bom, então vou por momentos aqui. Então eu tenho aqui o patinador A, tá? Esse patinador A, ele está com a velocidade de 54 km por hora. 54 km por hora é igual a 15 metros por segundo, tá? E ele tem a massa de 80 kg, então a massa dele mais vale 80 kg, ó, 80 kg. E logo na frente você tem o patinador B. Você tem o patinador B que está com a velocidade um pouquinho maior, 63 km por hora, tá? E isso vai me dar uma velocidade próximo de 17,5 metros por segundo. E ele também tem uma massa M. Então isso aqui foi antes deles colidirem, né? Então a quantidade de movimento aqui que eu vou chamar de inicial, tá? Vai ser a massa dos dois, né? Então massa A mais massa B, tá? Então eu vou ter aqui, ó, quantidade de movimento para o A, então vai ser M vezes 15, então vai ser 15 M mais a quantidade de movimento para o B, que vai ser 17,5 M. 17,5 M. Então a quantidade de movimento inicial aqui vai ser igual a 32,5 M, que é o valor da massa. Se multiplicar por 80, que é o valor, não vou multiplicar não, você vai ver o que eu vou fazer, tá? Então isso aqui é antes. Aí eles colidiram, certo? Eles colidiram. Então você tem o A e o B. Eles colidem, certo? E ambos passam a movimentar com uma velocidade que eu vou chamar de V, que eu não sei quanto que é. Só sei que a massa é 2M, que cada um tem M, então somando os dois eu tenho 2M. Então a quantidade de movimento depois vai ser 2M vezes V. Como a quantidade de movimento é conservada, tá? Como a quantidade de movimento é conservada, então eu sei que a quantidade de movimento tem que ser igual à quantidade de movimento antes. Quantidade de movimento depois é 2mv. 2mv.
E a quantidade de movimento antes é 32. Peraí que saiu um pouquinho errado aqui. Deixa eu apagar esse treco aqui, vai ficar mais fácil aqui para vocês entenderem. Vou apagar isso aqui, ficou meio ruim aqui de ver, né? Então, ó, a quantidade de movimento depois vai ser 2 vezes a massa vezes V. E a quantidade de movimento antes vai ser o que? 2,5 O que eu posso fazer com as massas aqui, ó? Cortar. Então a velocidade que eles ultrapassam aí vai ser 32,5 dividido por 2. 32,5 dividido por 2, isso vai ser igual a 16. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar essa parada aqui. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Perdão. 32,5 dividido por 2 vai dar 16,25 metros por segundo. Então é essa velocidade que eles vão ultrapassar a linha de chegada. Se você quiser saber esse valor em km por hora, você multiplica por 3,6. Isso aqui vai ser igual a 58,5 km por hora. Então é a velocidade que eles ultrapassam a linha de chegada. Beleza? Tranquilão, né? Muito tranquilo aí. Então vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui para vocês, a gente passar para o próximo slide. A aula demorou um pouco porque eu fiz um negócio bem detalhezinho aqui para vocês terem o menor número de dúvidas possíveis. As dúvidas existirem, por favor, me fale lá no Classroom, que eu terei o prazer de solucionar a dúvida de vocês. Beleza? Bom, pessoal, então por hoje é só. Só reforçando aí, estamos numa época de pandemia. Fique em casa se puder. Se você não pode ficar em casa, saia com máscara, lave suas mãos com água e sabão, ou utilize álcool em gel. Cuide dos seus, por favor, e vamos prestigiar aí, né, os profissionais da saúde, que muitos deles aí estão dando a vida por nós aí, tá bom? Então, prevenção, distanciamento social e, por favor, fiquem em casa. Então, até mais. Adeus.